Para entender o que Paulo está dizendo, precisamos lembrar da história de Moisés. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas dos 10 mandamentos, o rosto dele brilhava muito porque ele havia estado na presença de Deus. O brilho era tão forte que as pessoas tinham medo de olhar para ele. Então Moisés colocou um véu no rosto, como se fosse uma espécie de pano que cobria a face dele, para que o povo não visse a glória de Deus se desvanecendo. Mas Paulo explica que na verdade, esse véu simboliza algo maior, a dificuldade das pessoas em entender a mensagem de Deus. Assim como o povo não conseguia ver o rosto de Moisés, as pessoas também não conseguem entender as coisas de Deus quando seus corações estão cobertos por um véu. Esse véu representa a falta de entendimento espiritual. Hoje, o véu simboliza tudo que impede a gente de entender o que Deus quer nos ensinar. Esse véu pode ser pecado, religião sem Cristo, incredulidade. Quando o pecado domina a nossa vida, não conseguimos ver a verdade de Deus. O véu só é retirado quando a pessoa se entrega a Jesus. Paulo diz que quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Isso quer dizer que ao aceitar Jesus, o Espírito Santo entra no coração e traz clareza, entendimento e paz. Aquilo que antes era difícil de entender na Bíblia se torna mais claro. Coisas que antes não faziam sentido, agora passam a fazer. Imagine uma pessoa tentando ler um livro em um quarto escuro. Mesmo que ela tenha o livro nas mãos, ela não vai conseguir entender nada porque não há luz. Agora, se você acender a luz do quarto, ela vai conseguir ver tudo com clareza. Da mesma forma, o Espírito Santo acende a luz no nosso coração e o véu, escuridão, vai embora. Paulo diz que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Isso significa que depois que o véu é retirado, a pessoa não está mais presa ao pecado, à culpa, ao medo ou à necessidade de seguir regras humanas. Agora, ela tem liberdade para viver de acordo com a vontade de Deus. Imagine alguém que devia muito dinheiro no banco e vivia angustiado, com medo de perder tudo. Um dia, uma pessoa generosa paga toda a dívida dele. Agora, ele está livre da preocupação e da cobrança. Assim é a nossa vida com Cristo. Antes estávamos presos ao pecado e ao medo, mas Jesus pagou nossa dívida e nos deu liberdade. Agora que o véu foi tirado, podemos ver a glória de Deus. O que é glória? É o brilho, a presença e o caráter de Deus. Quanto mais olhamos para Jesus, mais nos parecemos com Ele. É um processo de transformação. Não acontece de uma vez só. Cada dia, Deus vai nos mudando, tirando nossos defeitos e colocando em nós o caráter de Cristo. Pense em uma pedra bruta que está sendo esculpida por um escultor. No começo, ela não tem forma, mas à medida que o escultor trabalha, a pedra se transforma em uma bela escultura. Deus faz isso conosco. No começo, somos como uma pedra bruta, mas Deus, com paciência e amor, vai nos moldando até nos tornarmos parecidos com Jesus. O véu é tudo que impede a gente de entender a mensagem de Deus: pecado, incredulidade, religiosidade. O véu é tirado quando a pessoa aceita Jesus e o Espírito Santo entra em sua vida. A liberdade vem quando o Espírito Santo nos liberta do medo, da culpa e da necessidade de agradar aos outros. A transformação acontece dia a dia, conforme Deus nos molda, tirando nossos defeitos e nos fazendo mais parecidos com Jesus.